tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Seja você e sua família bem-vindos a mais um Palavra Viva. Olá, sejam bem-vindos ao Palavra Viva. E nessa noite especial, nós temos uma convidada muito especial, que é a pastora Aline Reis. Pastora Aline Reis é a pastora dirigente do Ministério de Mulheres Chamadas para Vencer, da Igreja Assembleia de Deus Luz para os Povos, aqui em Serrinha, na Bahia. Além disso, é casado com o irmão Josemar, pastor, que já esteve conosco aqui no podcast. Quem não assistiu esse testemunho impactante, né, Jamile? Assista, porque é forte, levou todo mundo que estava no dia às lágrimas e certamente vai falar o teu coração. Sim. Além disso, é mãe de Pedro e de Isaac. E seja bem-vinda, pastora. É uma honra e uma alegria muito grande tê-la conosco aqui. Obrigado. Já quero também aqui saudar a todos, aos ouvintes, aos participantes. Com a graça e a paz do nosso Deus, a nossa irmã Jamile, a nossa irmã Letícia. E quero dizer para vocês que eu estou muito à vontade aqui. A intenção é. Eu já estive aqui com meu esposo, o pastor Josemar, e hoje, recebendo o convite especial, vim atender com muita honra e com muita gratidão aos céus. Nós sabemos que ao longo de toda a palavra, do Gênesis ao Apocalipse, as mulheres têm um papel muito relevante. Isso. E a senhora dirige um ministério de mulheres, com o nome Chamadas para Vencer. Isso. E nós temos certeza, Jamile, que nós e muitas outras mulheres também querem ser vitoriosas nessa vida. Em nome de Jesus. E fala pra gente um pouco sobre o ministério, sobre este ministério Chamados para Vencer. Pronto, vamos falar assim. Então, nós temos esse grupo, Chamadas para Vencer. É um grupo de mulheres, onde fica ali situada na nossa congregação, como a gente já falou da outra vez, que fica ali no bairro de Vila de Fátima, onde chegam muitas mulheres, Mulheres feridas, mulheres machucadas, mulheres com a certeza que está entrando no lugar certo. Porque a palavra do Senhor diz que por onde ele passava e aonde ele adentra, coisas grandes ele faz. Aleluia. Então eu sei que todas as mulheres, quando passam e permanecem nesse grupo, elas são transformadas. Um grupo de mulheres hoje composto por 27 irmãs, onde cada uma delas tem as suas limitações, as suas debilidades, mas com uma certeza, irmã Letícia e nossa irmã Jamile, que elas estão ali para adorar e servir ao Senhor, sem ver barreiras, sem ver os trabalhos domésticos, sem ver os trabalhos que têm seculares. Elas todo dia preferem estar ali adorando e orando diante do Senhor. E como que funciona, irmã? Como que funciona esse ministério? Eventualmente alguma mulher quer participar, quer conhecer, sim. Quer entender sobre oração, quer sentir a presença de Deus. Isso. Conta pra gente. Geralmente nós se reunimos nas quinta-feiras. Todas as quintas nós estamos ali, juntas, adorando, louvando, contando um pouco daquilo que nós passamos no dia a dia. Então, essas mulheres, quando elas chegam ali, elas chegam com o seu cansaço do dia a dia. Mas nós nos reunimos fazendo um círculo, Por que essa questão do círculo? Para que uma possa ver o olhar da outra, para que uma possa enxergar, ainda quando não consiga falar com os lábios, mas ainda com o gesto, a outra possa entender a necessidade. Então, nós temos esse grupo, já vem desde o ano de 2018, quando nós assumimos o ministério. Esse grupo já existia. E aí, quando eu vim, tomei a responsabilidade, assumimos o ministério, eu disse, esse grupo não vai terminar. Ou seja, não vamos mudar de nome, porque é um nome muito forte. E quando nós observamos falar acerca de chamadas para vencer, eu me apego em várias mulheres da Bíblia. Eu me apego em Ana, eu me apego em Ruth, eu me apego em Marta, eu me apego em Maria, eu me apego em Rispa. Inclusive, hoje, mais cedo eu falando acerca de Rispa, uma mulher não muito citada na Bíblia, não muito pregada, mas eu sou apaixonada pelo texto quando Rispa, ali com um dos seus 2 filhos mortos,
ela ainda assim não deixava que os arbustos viessem encostar. E arbustos esse, todos os dias a gente se depara. São as nossas limitações. São os arbustos que querem encostar na nossa casa para querer defragrar os nossos sonhos, para querer impedir aquilo que a gente tenha para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos vizinhos, para uma sociedade hoje tão corrompida, para uma sociedade hoje tão devastada de tantas coisas. Porque a gente se apega no que o texto fala. Por se aumentar a iniquidade, o amor de muito tem se esfriado. E eu me alegro porque Rispa, ela vendo o que estava acontecendo naquele lugar, ela não deixou que os arbustos viessem encostar no ninho dos seus filhos. De dia, ela pegava um pano de silício e iria abanar. E quando chegou a parte da noite, ela acende tocha e está ali para iluminar. Então, são essas tochas que todos os dias, eu como mulher, nós mulheres de uma sociedade, nós devemos acender essa candeia dentro da nossa casa, dentro da nossa vida espiritual, para que a gente, em momento algum, venha deixar apagar. Então, esse é um dos maiores projetos que nós temos ali, dentro do nosso ministério. Lugar que eu costumo dizer, onde chegam muitas mulheres, irmã Letícia. Mulheres feridas, porque tem seus esposos que ainda não servem ao Senhor. Mulheres machucadas, porque enquanto elas saem de casa, ela deixa uma casa bagunçada. Ela deixa uma casa em ruína. E quando elas chegam, no primeiro abraço que elas me dão, no primeiro toque que elas me dão, eu já sinto a necessidade de abraçá-lo. Eu já sinto a necessidade de estar mais perto dela. Mesmo ainda com a nossa correria do dia a dia, que não é fácil, né? Eu digo porque eu tenho um trabalho também secular. Hoje eu trabalho na área da educação, cuidando de crianças autistas, né? Já mando aqui um beijo para as mães atípicas, que eu sei também que não é um papel fácil. É uma das mulheres também chamadas para vencer. Então, ali, eu deixo todo o meu apoio para elas. Eu deixo, às vezes, de lado a minha casa, a minha família. Eu digo que eu moro tão perto da minha família e passo muitos dias sem ver. Eu hoje tenho a minha família como os meus irmãos em Cristo. As mulheres do meu bairro, as mulheres da minha rua, são elas que caminham comigo todos os dias. E uma boa parte hoje das mulheres da sociedade também que eu carrego comigo, que eu trago assim no peito e na alma, que eu sei que é um trabalho, eu digo que voluntário, porque à medida que eu me dou, eu também me entrego para elas. Elas também se entregam para mim. E é algo muito lindo que o Senhor tem feito através desse grupo Chamadas para Vencer. Amém. É interessante a senhora falar sobre essa questão de Rispa, porque nos mostra o poder de uma mulher posicionada. Sim. Né? Uma mulher posicionada em Deus, ela faz muitas coisas. Isso. Você vê que Rispa não só impediu que os arbustos chegassem, né, até os filhos dela, mas ela comoveu o coração do rei. Isso. Então, assim, nós, como mulheres de Deus, quando nos posicionamos em Deus, nós podemos fazer muitas coisas pela nossa casa, pelas nossas vidas e pela sociedade. Isso. Né? O que Rispa vem nos ensinar é isso, que uma mulher posicionada, ela faz diferença. Quando a gente ouve nessa palavra posicionamento, Isso. eu me enquadro no meio dela, porque assim, quando eu me converti, há 13 anos atrás, através do meu tio, e depois veio a minha mãe, né? Hoje só somos 5 que servem ao Senhor na minha família. Mas, assim, eu tive que me posicionar pelos meus. Eu tive que me posicionar pelo meu irmão, eu tive que me posicionar pelo meu avô, eu tive que me posicionar pelos meus primos, que ainda não servem ao Senhor. Eu tive que me posicionar também por uma sociedade. Hoje, como eu falei aqui anteriormente, eu cuido de muitas mulheres, ainda que não estão posicionadas, mas elas veem em mim postura, elas veem em mim posicionamento, ver direcionamento, para que elas possam estar comigo. E todos os dias eu tenho dito para elas, se posicione, esteja no caminho certo, adorando ao Senhor, até porque esse mundo, quando a gente fala, tem muitas coisas para oferecer, mas coisas passageiras. Coisas que quando nós deitamos a nossa cabeça no travesseiro, vem um vazio muito grande na nossa alma. Eu tiro por mim
que quando eu não servia ao Senhor, que quando eu só ouvia falar e não tinha experiência, eu deitava no travesseiro, chegando de várias festas alcoolizadas, embriagadas, fazendo coisas que não agradavam aos céus. E ali eu olhava para um lado, olhava para o outro, irmã Letícia, e eu me perguntava, o que eu estou fazendo? Até onde eu vou? Até quando eu vou me manter dessa forma? E eu me lembro muito bem que nessa época eu estava morando na cidade de Maceió. Eu morava com meu irmão lá na cidade de Maceió e nós fomos para uma festa. E lá eu conheci uma mulher posicionada dentro de um banheiro. Ela é dirigente de serviços gerais. Ela estava limpando o banheiro e ela olhou para mim ali e ela falou assim, ó, hoje é o teu último dia que você está neste lugar. E a partir de hoje o Senhor vai escrever uma nova história para a tua vida. Mas a maneira que eu me encontrava, eu não acreditei. Sabe quando a gente não dá crédito naquilo que a gente está ouvindo, por quem estava vindo e o ambiente em que eu estava? Eu disse que nada. Certamente essa moça aí deve estar falando pela emoção do momento ou por saber quem eu era. Porque era uma festa de jogador, né? Meu irmão jogador de futebol. E ali onde eu estava, todos me conheciam. Eu disse, não, certamente ela me conhece, sabe que eu sou irmã de Gilberto Júnior, e eu vim para aqui e ela quer me dizer coisas para que eu saia. Mas creiam que ali foi meu último dia. Glória a Deus. Foi meu último dia em que eu estava no estado em que eu me encontrava. Eu disse, a partir de hoje, eu vou fazer uma aliança com o Senhor. Aguardei o outro dia, fui numa igreja ali da Lagoinha e disse, eu quero aceitar ao Senhor como único e suficiente Salvador da minha vida. E creia que a partir daquela data, eu tive que me posicionar pelos meus. Mas, além de tudo, eu tive que me posicionar por mim. Porque o primeiro posicionamento que nós devemos ter é por nós. Porque quando alguém vê, irmã Letícia, posicionamento em nós, nós entendemos que nós conseguimos carregar uma boa parte. Esse posicionamento não deveria vir do outro. Mesmo eu vendo no outro ou em outras mulheres, que eu já tinha como referência. Mas ali eu tive que ver em mim. Eu tive que me olhar no espelho, rasgar algumas vestes, e a primeira veste que eu arranquei foi a veste da minha alma. Eu disse, eu vou ter que me despir de muitas coisas que há em mim. E se tinha uma coisa que me prendia, era a questão da vaidade. Eu tinha uma vaidade demasiada. Eu queria almejar muitas coisas que eu não podia. E por não poder, eu queria procurar em ambientes que não glorificavam os céus. Eu queria procurar em pessoas que não era para mim. A um ponto de chegar a me envolver com homem casado. A um ponto de passar noites, muitas noites, em boates. E dizer, não, daqui eu estou num lugar bom e posso saciar o vazio da minha alma. Mas era algo tão passageiro. Era algo tão repentino em que eu fazia. Mas eu dizia todos os dias, vai chegar o tempo que isso vai passar. É por isso que eu me apego muito nesse livro de Eclesiastes 3, que para todas as coisas há um tempo. E eu entendi que meu tempo chegou. Eu entendi que minha hora ali já era a hora do basta. Era o tempo de derramar as lágrimas, balançar os pés, a poeira dos meus pés e dizer agora eu vou levantar uma estaca e vou levantar a bandeira do Evangelho. E hoje estou aqui para testemunhar e dizer para essas mulheres que nós não devemos parar. Nós não devemos se prostrar diante da situação. Dizer para as meninas, para as jovens que estão aí, que eu sei que uma boa parte sabe do meu testemunho, não é tempo de continuar como está. É tempo da mudança. Até porque nós sabemos que é chegada a hora da volta do Mestre. É chegada a hora e ele pede o novo para mim e para você.
Maravilhoso ouvir isso, irmã, porque quando a gente fala de mulheres, e a senhora citou tantas mulheres, Sim. citou também o grupo de mulheres chamadas para vencer, e estamos falando aqui de uma expressão moderna, vou usar essa expressão moderna, que é empoderamento feminino. Sim, Né? sim. Então, a gente pode trazer a leitura dessa expressão que está hoje na moda, vamos dizer assim, Isso. o empoderamento feminino à luz daquilo da nossa fé. Isso. Porque para nós o poder é de Deus, Isso. né? Mas quando uma mulher se rende ao Senhor, quando uma mulher busca ao Senhor, quando uma mulher reconhece que Ele é o autor da história, que Ele tem o controle de tudo, que não somos nós que controlamos as coisas, né? Que somos instrumentos e nos dispomos a abençoar outras mulheres, que é isso que a senhora falou, esse grupo é uma terapia coletiva. Isso. E as mulheres precisam aprender a abençoar as outras mulheres. Sim. Né? A gente vê ao longo da história da Bíblia quão destrutiva é a relação quando uma mulher é rival da outra mulher. Isso. E também vemos na Bíblia quão positivo é para as mulheres quando uma ajuda a outra. Quando uma abençoa a outra, quando uma é suporte da outra. E entender sobre isso é entender sobre o amor de Deus. Né? Então, isso é muito maravilhoso. E algo que a senhora falando aí, eu me lembro que eu sempre falava no meio da minha família, né? Porque eu tô falando acerca, e vou citar isso aqui porque eu sei que vai chamar a atenção de algumas mulheres, principalmente hoje mulheres empoderadas, né? Mulheres que querem casar, mulheres que sonham em ter família. Existia uma maldição no meio da minha casa, e isso aqui eu deixo como um gancho, né? Para as próximas que virão, que nenhuma das minhas tias, principalmente a minha mãe, conseguia casar. E aí eu me lembro que eu fiz uma campanha. Eu disse, eu vou fazer uma campanha de jejum, oração, pano de saco e coque na cabeça, para que o Senhor me responda o porquê existe ainda uma maldição no meio da minha casa e nenhuma mulher da minha família conseguiu casar. Ou seja, dava certo hoje, mas não dava certo amanhã. Tinha um relacionamento frustrado. A minha tia casou, com pouco tempo se separou. E depois relacionamentos que vinham com a frequência, mas iria mudando. Eu disse, não, isso aqui tá errado. Alguém precisa se posicionar para que isso mude. E aí eu lembro que foi quando eu comecei a orar e o Senhor me deu resposta. Depois de eu saindo de um relacionamento frustrado também. E eu disse, Deus, eu preciso passar o tempo. É aqui que eu me apego no meio dessa palavra, que para todas as coisas há um tempo. Eu vou esperar em Deus. Eu preciso confiar que o Senhor vai fazer o melhor por mim. Eu me posicionei. Esperei por 4 anos, irmã Jamile. Orando, jejuando, me consagrando. Se diz aí, pastora Aline, apareceu alguns pratos, algumas bandejas, vários, inúmeros. Mas eu preferi me esconder em Deus. Eu preferi me resguardar. Foi o tempo que eu conheci o pastor Josemar. Foi o tempo que o Senhor me deu o pastor Josemar de presente. E aí foi quando eu entendi em que algo que eu tinha feito tinha chamado a atenção do Senhor. Eu fiz como Zaqueu. Zaqueu, ele subiu no meio de uma figueira brava para chamar a atenção do mestre. E eu resolvi orar, jejuar e me cobrir de pano de saco. Para quê? Para que eu tivesse resposta dos céus. E ali foi quando eu conheci o pastor Josemar. Nos conhecemos, ele veio para aqui, para a Serrinha. Acho que ele até contou, né? Um pouco dessa parte também, como foi. E aí nós casamos. Outras pessoas da minha família casou. Hoje eu tenho primos casados, tenho tia casada. Só a minha mãe que ainda não, né? Mas eu sei que o Senhor é quem prepara todas as coisas. É por isso que eu quero deixar aqui um pouco dessa meditação para as mulheres que às vezes têm muita pressa, irmã Jamile. Às vezes quer colocar aquilo que não é santo, aquilo que é passageiro, aquilo que não é eterno para a sua vida. Porque eu entendo que quando uma mulher ela decide servir ao Senhor, ela tem que esperar.
ela não deve atropelar o tempo. Porque o tempo é algo kairós. A partir do momento que nós entendemos que nós somos mulheres alicerçadas diante da presença do Senhor, nós temos que esperar. E tem muitas mulheres afoitas, tem muitas mulheres querendo achar que aquilo é de Deus. E até diz, não é de Deus, o Senhor quem mandou. E aí simplesmente elas caem. Abriu a porta. O Senhor é quem abriu a porta. É a precipitação, né? Nós estamos vivendo uma era complicada, porque Isso. as pessoas estão no imediatismo. Isso. Ora e acha que Deus tem que responder logo. Isso. É que nem o WhatsApp, né? Quando você manda uma mensagem e a pessoa, poxa, mas ela tá online e ela não responde, já fica inquieta. Você Isso fica, as né, pessoas... Jamile, quando você manda mensagem. E aí, mas isso é mal da geração, porque as pessoas querem fazer isso com Deus. Isso. Só que, como a senhora falou, nós precisamos esperar em Deus. Isso. Né? Porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. E Deus nem sempre vai responder já. Não. Né? Porque as bênçãos estão prontas, mas nós estamos no processo. Né? E quando Letícia falou do empoderamento, é interessante nós colocarmos aqui um empoderamento em Deus. Isso. Né? Porque hoje em dia muitas mulheres estão aí achando que são empoderadas, trabalhando, trazendo a bandeira do feminismo. E a gente vê que, eu sempre falo assim, eu sou líder de mulheres na minha igreja também, e eu sempre falo, mulheres, nós somos fortes. Né? Nós não somos frágeis, nós somos fortes, nós somos sensíveis. Né? Nós somos mais sensíveis que os homens, mas nós somos fortes, nós damos conta. Mas nós damos contas em Deus. Né? A mulher ela pode fazer o que ela quiser, ela pode trabalhar, ela pode estudar, ela pode exercer a profissão que ela quiser. Mas ela precisa entender que, apesar disso, ela é mulher. Ela não pode deixar de ser feminina. Nós não podemos ser feministas, nós precisamos ser feminina. Né? E esse feminino, ele é algo que agrada a Deus. Nós podemos exercer a profissão que quisermos, mas glorificando a Deus. Né? No casamento, na profissão, em todas as... Eu não gosto nem de falar de rótulos, de feminista, feminina, não. Eu creio que é quando a mulher compreende o papel dela, né? Quem ela é em Deus, qual o propósito dela. Aí eu creio que entra no equilíbrio. E não Mas é fácil. Por isso que eu falo, porque infelizmente muita gente acha que ser feminina, que se empoderar, é ser feminina. E aí começa a entrar nessas questões, distorcer. Né? E Deus, ele nos dá, que leva ele nos muito, mostra, né? Quando muito a gente além. vai muito além. Isso, então assim, quando a gente se empodera em Deus, na palavra de Deus, né? Porque você vê, olha o que Deus fez. Deus, ele mandou o filho dele encarnado através de uma mulher. Sim. A primeira pessoa a ver Jesus Cristo ressurreto foi uma mulher. Então isso nos mostra que Deus, ele conta muito com as mulheres. E como Maria foi forte. Mas é isso, né? Vamos num falar, período onde... Imagina naquela época uma jovem. Por isso que eu digo que mulher não é fraca, mulher é forte. Muito forte. Mulher é sensível. Isso. Entendeu? Nós somos extremamente fortes. E a gente já fala de Maria, mas para fechar essa reflexão que a pastora trouxe, a pastora falou de 3 coisas que eu anotei, porque são muito importantes, as mulheres que nos acompanham, e nós também podemos levar isso para meditar durante a semana, né? A irmã falou sobre se posicionar, porque imagina, a senhora teve um encontro, Deus marcou um encontro da senhora com uma serva dele, e ela falou, hoje muda a tua vida, né? Deus manda esses recados nas nossas vidas, mas é preciso que a gente se posicione. Com certeza. Quantas pessoas estão nos ouvindo que Deus já mandou pessoas, porque Deus usa pessoas. Até já falou com a própria pessoa. Isso. Normalmente Deus usa pessoas. Deus pode até descer, mandar o Espírito Santo sentir, mas Deus normalmente usa pessoas. Olha, Deus tem um plano na tua vida. Olha, venha buscar, busque na igreja. Olha, vamos comigo orar, que você quer uma oração. Olha, leia essa palavra, leia essa Bíblia. Só que a pessoa não se posiciona. Não há posicionamento. Não há posicionamento, mas Deus precisa, porque a decisão é nossa. Isso. É o livre-arbítrio, né? Segundo ponto que a irmã falou, que eu creio que as mulheres precisam aí também, isso vale para homem, mas estamos aqui falando especialmente para as mulheres. Para as mulheres. Mas vale para qualquer um que quer fortalecer sua fé e deixar Deus te usar, deixar Deus cumprir o plano dele, o sonho dele na tua vida. Aceitar os processos, né? A senhora falou assim, não, olha, eu gostava tanto de tantas coisas, e aí de repente eu tive que me despir de tudo. Isso. Isso é confiar. É confiar em Deus, abrir mão.
um ponto, assim, fenomenal, porque a maioria das mulheres, quando chega na minha igreja, lá no nosso ministério, que elas questionam muito comigo. Pastora, como será daqui para frente? Como eu vou me vestir? Como eu vou me manter? Porque eu, aceitando Jesus, eu não posso permanecer ser quem eu era. A primeira coisa que eu falo, digo, ó, não são as vestes. É um assunto, né, que a gente leva também, que abrange muito essa questão de veste. Eu nunca digo para elas, não se cubra com uma saia até a ponta dos seus pés, ou com uma blusa mais formal, vestida até aqui o seu golarinho. Não precisa isso. Com o tempo, o Senhor prepara todas as coisas. Eu sempre trabalhei no comércio, irmã Letícia. Sempre trabalhei muito tempo no comércio aqui da cidade. A maioria das pessoas que me conhecem sabe, eu costumava me vestir muito bem, de muitas roupas de marca. E creia, irmã Jamile, foi a primeira coisa que o Senhor tirou de mim. Tudo. Ele me fez recomeçar do zero. A um ponto, eu ter que vestir roupas mesmo do bazar. Eu ia para um bazar aqui ali no centro da cidade, uma irmã de Feira de Santana, ela já achava as saias lá que parecia comigo, as blusas de manga comprida que parecia comigo, e quando eu ia comprar de 50 centavos, R$1, R$2, R$3, ela dizia assim, ó, irmã Aline, você não precisa pagar nada. Eu trouxe para te abençoar. Oh, que lindo. Então, ali, eu me arrepio toda. Porque, assim, era algo que sempre eu pedia para o Senhor. Senhor, não deixa que eu venha estar na tua presença e que eu venha ser envergonhada. Eu queria me apresentar muito bem. Porque ele sabia que você gostava de se sentir bonita. E Deus não é contra ninguém. Não, é isso que eu falo para as mulheres lá. Eu digo, por mais que hoje isso você vá... cuidado, né, dele. Cuidado. Ó, minha filha, eu vou cuidar de você. As roupinhas estão guardadas. Hoje você pode não ter aquela fonte de recurso que eu não aprovava para comprar roupas de marca, mas bonita na minha presença você vai estar. Então, assim, irmã Letícia, era algo fenomenal. E é algo que eu trago comigo até hoje, porque assim, o Senhor ele tem um cuidado muito grande nessa área na minha vida. Eu costumo dizer assim, porque quem nos vê muito bem não sabe os processos. Não sabe as dores do quarto, né? No quarto de guerra, no nosso canto secreto. Quem nos vê muito bem, aparentemente, né, bem vestido, não sabe as nossas limitações. Eu digo sempre para as mulheres assim, ó, se vista com roupas belas, mas esteja com seu coração guardado em Deus. Esteja alicerçado na presença do Senhor todos os dias. Porque a primeira coisa, no dia que a trombeta tocar, são as vestes que vai ficar. Isso aqui é muito passageiro. E hoje eu digo para vocês que eu sou muito abençoada. Glória a Deus. Por outras mulheres que entendem a minha necessidade. Hoje eu tenho mulheres que me abençoam do cabelo, a unha. Muito lindo. E ó, falando sobre bazar, pastor, eu sou super fã de bazar. A moda, ela é sustentável. Eu creio que a gente tem sim que reciclar as roupas. A gente tem um planeta que tá fritando, né? Isso. Então, assim, qual o problema disso, né? Qual o problema de repassar? A igreja promove bazares. Isso, normalmente nós temos também. Normalmente tem até fundos de arrecadação. Sim. Eu compro em bazar. Quando eu tô fora, eu visito. Aqui na cidade, vou aos bazares. Sim. Então, pessoal, não tenham essa enjoeira. Não. Enjoeira. Enjoeira é uma expressão da minha terra. Então, Enjoeira. É exatamente assim. Isso aqui é, como a senhora falou, isso vai ficar. Fica tudo. E a própria Bíblia nos orienta a isso, né? Que a nossa Isso. beleza não deve estar nos adornos, né, externos, mas sim na beleza interna. Eu digo que eu sou bem-aventurada. Hoje eu posso glorificar aos céus e dizer que eu sou bem-aventurada. Né? Não tem mulheres que dizem assim, não, pastora, venha, né? Que eu vou cuidar do seu cabelo, venha que eu vou retocar o cabelo. Porque Deus não deixa faltar nada. Nada. E isso é a confiança. Quando a gente falou aceitar os processos, Isso. renunciar, soltar aquilo que a gente acha que tá perdendo. Que é sempre, não, eu vou perder, não, eu vou tirar isso, eu vou tirar aquilo, eu vou perder. Deus, ele nunca fica devendo nada pra ninguém. E Nada. a própria Bíblia fala, né, que quem perder a sua vida por amor dele, acha lá. Acha lá. Então, assim, às vezes a gente acha que vai perder
algo aqui, mas Deus vai nos dar muito mais. Não só a Sempre há eternidade, recompensas. né? Mas Ele vai cuidar da gente aqui mesmo. Sim. E o interessante, pastora, é quando a senhora fala sobre essa questão das mulheres que chegam feridas, Isso. né? Que chegam com problemas. Trabalhar com mulheres é desafiador, né? Porque, assim, nós mulheres somos complicadas, né? Os nossos ciclos. Tem dia que a gente tá numa boa, tem dia que eu tô de TPM, né, Letícia? Letícia já conhece minhas TPM. Já sabe. E aí a gente tem que saber administrar isso, né? Porque nós temos os ciclos, mas nós temos uma alma, né? E não é fácil ser mulher. Hoje em dia as mulheres são muito cobradas. A mulher tem que trabalhar, a mulher tem que cuidar de casa, tem que Porque o mundo está dificultando tudo. Isso, né? Então, assim, trabalhar com mulher é desafiador. Me diga aí, qual o seu maior desafio hoje, né? Com a sua experiência em trabalhar com mulheres? Então, um dos maiores desafios é não poder agregar a todas, porque nem sempre a gente tem como ainda ajudar a todas. O pastor costuma me dizer assim: pastora, você não tem como abraçar o mundo. Eu digo assim, com muita humildade, né? Que se eu pudesse, Letícia, eu agregava assim todas, cada uma com a sua necessidade. Então, hoje, o meu maior desafio é não poder ajudá-lo. De que forma, pastora? Tem mulheres que chegam para mim e me mandam mensagem e dizem: pastora, hoje eu preciso de uma cesta básica. E nem sempre a gente tem no almoxerifado. Pastora, hoje eu preciso de um dinheiro para comprar um leite. E nem sempre a gente tem esse leite. Então, assim, isso aqui eu trago os exemplos mais simples, né? Os mais desafiadores são algo que vai ao extremo, de mulheres que são espancadas por esposo, de mulheres que são agredidas verbalmente dentro da sua casa, quando elas saem prontas para ir adorar, para ir para o templo, e simplesmente quando elas me encontram ali dentro, né? Eu costumo ficar na porta. Eu digo que vocês nunca vão me encontrar ali no altar. Eu sou aquela pastora que fico ali dentro da igreja resolvendo sempre uma coisa e outra. Então, quando elas chegam ali com a alma ferida e com o coração sangrando em dor, esse é um dos maiores desafios. Mas eu busco no meio de uma oração. Eu busco no meio de uma palavra de conforto e digo para elas: há um tempo para tudo. Hoje você está chorando por alguém que você deixou dentro da sua casa e que você acha que é o fim. E quando hoje também nós conseguimos ter grandes realizações de muitas mulheres que passou por esse processo e venceu. Glória a Deus. E o que é interessante é isso, a gente vê assim o poder, né, da mulher. Às vezes a mulher está em casa machucada, foi agredida verbalmente, Sim. mas quando ela chega na igreja, ela consegue adorar. Adorar. Né? É lindo isso. Eu falo assim, igreja é lugar de cura. Isso. Né? Infelizmente, muitas pessoas ainda têm preconceito com igreja, mas a igreja, gente, é a casa do Deus. Né? É a casa de oração, é onde você está na casa do Pai. Isso. E quando a gente chega na casa dos nossos pais, a gente fica à vontade, né? A gente senta à vontade, bota os pés no sofá, a gente come, né? À vontade. Sabe que tem uma história engraçada comigo sobre isso que você falou de estar na casa do pai. Normalmente, quando eu vou à igreja, eu vou muito simples. Sim. Muito, porque assim, é o meu estilo mesmo, né? Sim. E aí um dia uma irmã perguntou para uma outra irmã: aquela ali que é a promotora? Aí ela falou assim: é ela sim. Ela falou assim: nossa, mas ela é tão bonita durante a semana, né? E quando ela vem na igreja, parece que é outra pessoa. Mas então assim, é a casa do pai, onde mas a gente é a casa fica do pai. Sim, é como eu me sinto bem. Então assim, você vê que a gente consegue, nós mulheres, conseguimos, né, chegar, apesar de ter mulheres que têm semanas difíceis, às vezes um dia difícil, e ela chega ali, ela consegue adorar. Pastor, tem até um testemunho de uma mulher que ela sofria agressões do marido a semana toda, e o filho presenciava às vezes ela passar privação de comida, sabe, de segurança mesmo, de proteção do marido, mas quando aquela mulher, o filho presenciava ela chorar às vezes a semana toda, mas quando ela chegava no domingo ele olhava ela adorando, ela chorando de alegria. Aí ele cresceu: meu Deus, eu não entendo isso. Eu quero esse Deus da minha mãe.
Isso. Porque essa mãe de domingo é diferente da mãe que eu presencio a semana toda. Isso. Né? Então, assim, nós conseguimos. Né? É interessante, nós mulheres, nós temos esse poder na presença do Senhor. Por isso que eu falo de se posicionar em Deus. Quando a gente entende que a gente é Está filha, seguro, que a né? gente é amada, que a gente é ouvida por um Deus vivo, né? E que o Deus que a gente está orando, ele vai responder as nossas orações. Ele vai converter, às vezes, aquele marido complicado que chega bêbado, agressivo, né? Ele vai reverter a situação de privação de alimento, ele vai curar aquele enfermo que a gente deixou em casa. Então, assim, quando a gente entende quem é o Deus que a gente está adorando, a gente adora, a gente se desmancha na presença dele. E ele vai e ele resolve. Ele resolve as nossas causas. Então, a minha palavra para você hoje, mulher que está nos ouvindo, adore esse Deus, busque esse Deus, busque mulheres de Deus, busque mulheres de oração, ponte, né? Busque mulheres que vão lhe ajudar a vencer esse processo que você está enfrentando. Sim, sim. Né? Porque a Bíblia diz o quê? Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Né? Então, nós precisamos nos levantar. Eu sempre falo, Deus, quando Ele quer falar com alguém, Ele manda o que Ele levanta, te põe-te em pé e falarei contigo. Então, nós não podemos ficar prostrados. Isso. Nós precisamos nos reerguer, né? No nome de Jesus Cristo. E grandes coisas o Senhor fará em nós e através de nós. Isso. Quando a irmã estava relatando, né? E eu aqui sentindo a presença do Senhor também. Eu digo que não é fácil pastorear. Não. Nos dias atuais, não tem sido fácil. Sei que muitas irmãs, muitas pastoras, missionárias, irmãs em Cristo, elas vão se identificar com isso aqui. E hoje uma das coisas que mais nos machuca é a questão da ingratidão. Uhum. Não que nós vamos fazer em troca. Não é sobre uma troca. Mas é algo que nós precisamos fazer e que haja um reconhecimento, sim. Que haja um agradecimento e que haja... E assim, quando a senhora estava falando, eu sei que tem dias que eu chego lá mesmo também, assim como as outras. Eu chego ali arrastada. Eu chego como uma soldada ferida no meio de uma guerra que não é fácil, porque ali nós temos um trabalho muito forte de libertação, até pela região geográfica, né, do nosso ministério, em que a maioria das pessoas conhece, sabe da história daquele lugar, mas eu sou apaixonada e digo todos os dias ao Senhor que eu sou grata porque o Senhor me levou àquele bairro, aos 2 bairros, né, que é Vila de Fátima e o bairro dos 13. É o lugar em que nós temos a congregação ali, as 2. Então, ali, tem dias que eu chego, irmã Letícia, me arrastando. Porque eu sou pastora de uma igreja, eu sou mediadora de uma criança autista, eu sou mãe de 2 filhos, eu sou irmã, eu sou prima, eu sou vizinha, Esposa. eu sou esposa E de um pastor e, acima de tudo, sou feita de carne e osso. Sim. E tem pessoas que ainda querem achar, por nós sermos pastoras, em que nós temos que estar o tempo inteiro fortes, perfeitas, que nós não podemos errar, que nós não podemos vacilar em momento algum, em falas, em atitudes. Vai chegar um dia que os hormônios estão à flor da pele. Chega o dia da TPM, chega o dia da angústia, chega o dia das dores e chega o dia que a gente só quer estar no nosso canto. Sim. Mas por ser pastora, por ser mãe, por ser esposa, nós temos que estar ali. E a senhora traz esse ponto falando sobre gratidão e é também como mulheres, como mulheres comprometidas, né, em uma geração que reflita o caráter de Cristo, Sim, né, sim. que reflita o que a palavra nos diz, desenvolver mais isso na nossa prática diária. Isso. Agradecer. Mulher reclama muito. Isso. Mulher reclama de tudo. Mulher critica. Isso é meio típico da natureza feminina. E nós precisamos trabalhar, ter consciência disso. Sim. Evitar julgar, Isso. abrir a boca se não vai edificar. Fique em silêncio. E eu falo o quanto é transformador, né? A gente substituir a reclamação pelo silêncio.
pela Ficar ali. gratidão. Isso. Né? Ah, pastora, como a senhora falou, poxa, todo mundo tem uma rotina atribulada. Aí vamos supor que a irmã mandou mensagem no Zap, a senhora não respondeu. Ai. Por causa disso, a senhora deixou de ser... Não. Mas o povo pensa Né? assim. Então, assim, ninguém sabe o que você está passando. Né? Então, precisamos ter, sim, mais empatia. Precisamos olhar com mais empatia. Isso. Evitar julgar. E eu acho que as redes sociais hoje afloram isso de julgamento. Traz A muito. pessoa vê um negócio, já se acha no direito de julgar, de opinar. Peraí, a gente não tem que ter opinião sobre tudo. A gente não está habilitado para opinar sobre tudo. Vamos nos colocar no nosso lugar, Isso. né? No limite daquilo que a gente conhece e trabalha um pouquinho. Vamos ter um pouco mais de humildade, vamos ter um pouco mais de empatia, vamos agradecer mais. Isso. Né? E eu creio que tudo isso pode, sim, cooperar para que a gente reflita mais sobre o caráter de Jesus, porque Jesus disse o quê? Que ele é humilde. Manso, pacífico. A mansidão, né? que o nosso Deus, né, tem. A questão da humildade. A humildade, ela precede a honra. E quantas pessoas têm perdido a honra? Quantas mulheres deixam de honrar outras mulheres? Posso chegar aqui e olhar para a nossa irmã Letícia, olhar para a nossa irmã Jamile e dizer, não, irmã Jamile, que batom bonito. Irmã Letícia, seu cabelo tá maravilhoso, a cor do seu cabelo é lindo. Ainda que para mim não sirva. A cor do seu cabelo não serve para mim, o tamanho do seu cabelo não serve para mim. Mas eu preciso ver isso. Eu preciso te honrar como mulher. Eu preciso te elogiar como mulher. Dizer, não, a nossa irmã Letícia, ela gosta muito, né? Tem a vida fitness, eu sempre fico lá olhando, observando. E tem coisas que é dela. Mas eu preciso entender que é algo também que eu preciso trazer para mim e entender que aquilo que é dela e pode ser que eu tenha que enxergar, pode ser não, eu tenho que enxergar de uma maneira melhor. Mas às vezes o que tem nos corrompido, nós mulheres, né, mulheres cristãs, mulheres ainda não crentes, mulheres que ainda não servem ao Senhor, mas eu digo, aprenda a enxergar a outra mulher como ponte. Sim. Tem muitas mulheres que precisam. Menos julgamento. Menos julgamento, porque se veste assim, porque fala assim, porque é desse jeito. A partir do momento que você me aceita como eu sou, eu vou te aceitar como você é. Amém. E é o que Jesus fazia. Vinde a mim como estais. Se ele não vir para julgar, mas vir para cumprir a lei, quem somos nós, então, para dizer que o seu é certo, o meu é errado? Não tem. Mas a gente já vai caminhando e esse papo tá muito bom. Nossa, que coisa boa. E pegou uma pastora que gosta de falar, viu? Agora eu tenho uma pergunta das mulheres da Bíblia. Eu sei que há muitas e maravilhosas. Sim. A senhora citou 10, assim, em 10 segundos. Mas qual aquela que realmente move e toca o seu coração? Ai, gente, eu sou apaixonada por Débora. Por Débora? Conta um pouco para as mulheres que nos acompanham sobre Débora. Eu tenho uma paixão, assim, muito grande pela história de Débora, né? Débora ali, ela, no meio de uma guerra, tá ali Baraque, seu esposo. Mas naquele dia ele estava cansado, ele estava fadigado. E ainda assim, ela não deixou de fazer um papel que no momento não era dela. O momento não era propício, mas ela teve que se posicionar e dizer, se ele não vai, eu vou. É o que eu costumo dizer para o pastor Josemar. Tem dias que ele está cansado, né? Tem dias que ele está fadigado. Eu digo, pastor Josemar, se hoje você não pode pregar, eu prego. Deixa comigo que eu resolvo. Não deixando me tomar no papel dele. A gente sabe que o papel de Débora era do esposo fazer. Mas ainda assim ela não deixou que viesse a acontecer o pior no momento. Ela não deixou. Ela se posicionou e disse assim, se ele não vai, eu vou. Uma mulher posicionada. Uma mulher posicionada. Se ele não pode, eu posso. E eu e o pastor Josemar, a gente tem essa parceria. Às vezes eu chamo ele lá, vem cá, meu Baraque. Ele me chama de Débora, porque a gente entende que os dias realmente são de guerra.
Mas a gente não pode deixar que os confrontos no meio de uma guerra venha ficar alguém ferido. E ainda que esteja o ferido, a gente precisa curar essas feridas, derramando azeite, né? Curando ali com um abraço, com uma palavra. Então, Débora, para mim, é uma mulher fenomenal da Bíblia. Eu acho ela uma das mais atuais. Porque assim, ela mostra que ela era uma mulher casada, né? Sim. Esposa de Lapidote. Sim. Trabalhava, Isso. julgava, era juíza. Isso. E ela ainda servia ao Senhor. Isso. Então, assim, é a mulher de hoje em dia. É aquela mulher que trabalha, aquela mulher Parceira do marido. que cuida, Isso. auxiliadora, mas ela também está ali pronta para servir ao Senhor quando precisar. Sim. Então, assim, eu também acho ela fantástica. Não, Débora, ela é... E um ponto incrível que eu acho da história de Débora é que ela não estava olhando só para ela e para a casa dela. Não. Quando ela se posiciona, era para fazer o bem, era para salvar, Isso. né? E nós mulheres temos aí essa grande missão de olhar para além das nossas casas, Sim. de amar para além das nossas casas, de pedir oração para além das nossas casas. Por isso que eu falei que ela é Né? uma mulher atual, porque assim, é um exemplo, porque hoje em dia muitas mulheres dizem assim, mas eu não posso servir ao Senhor, não tenho tempo. Minha vida é corrida, eu trabalho, eu tenho que cuidar de menino, Débora fazia tudo isso. Tudo isso. Trabalhava, Tinha cuidava todas essas do funções. marido e servia ao Senhor. Porque se aí uma mulher, num período daquele, julgar a nação, Imagine. entendeu? Uma única Então, mulher. Uma mulher. Então, assim, ela nos mostra que não tem esse negócio de não ter um tempo. É só você saber administrar o tempo. Eu sempre falo, o dia tem 24 horas para todo mundo. A questão é a prioridade. Isso. Muitas mulheres No dão que essa vai fazer, desculpa de que eu não tenho tempo, eu não orei hoje, eu não servi, eu não posso não, porque eu estou sem tempo. Essa semana eu estou cheia. Todo mundo tem uma semana cheia. Todo mundo tem um dia cheio, mas o dia tem 24 horas para todo mundo. Ninguém Agora é eu preciso privilegiado entender se eu estou vivendo aquele versículo. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A questão é que a gente busca as demais coisas e o reino fica por último. Se der, eu oro. Se der, Palavra final para as mulheres posicionadas que nos acompanharam, que conheceram essas histórias de outras mulheres, de outros tempos, mas que assim como nos dias de hoje também enfrentaram dificuldades, que não é diferente. Sim. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai nele enquanto está perto. Essa é a minha palavra para você, mulher que passa luta, que passa provações. Eu digo para cada uma de nós, todos os dias, é tempo de uma busca incessante. Porque quando nós temos o Senhor como prioridade nas nossas vidas, nós temos tudo. É por isso que as demais coisas vos serão acrescentadas. amém. Amém. E é com essa palavra linda, com esse direcionamento que nós oramos e pedimos ao Senhor que abençoe você, mulher. Para que você tenha essa força necessária. E se não tiver, nós cremos que o Espírito Santo há de te ajudar para se posicionar e confiar nos processos de mudança, para que o Senhor cumpra em ti o propósito para o qual Ele te chamou. Porque há propósito debaixo do céu para a tua vida. Amém. Boa semana! Deus abençoe. Amém.